Bem-vindos ao L2Bcast, mais um podcast, hoje poderoso demais. Eu, se fosse você, fazia sabe o quê? Já se inscrevia no canal, colocava ali no sininho para você ser lembrado dos novos episódios e os cortes, porque hoje você vai entender o que faz a diferença na sua vida, homem e mulher também. E aí, querido? Fala, Lindão, tudo bem, cara? Beleza? Eu acho que a gente pode complementar, principalmente pra hoje, que é... Quem chegar agora vai assistir de graça até o final, mas quem chegar 5 minutinhos depois vai ter que comprar pelo QR Code que a gente vai deixar. Vou colocar ali. Porque o conteúdo de hoje vai ser não vai ser barato. poderoso. Não vai ser barato. Não vai ser barato. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao L2Bcast, o podcast que vai te deixar íntegro, inteiro, como você deve ser inteiro. Muito bom. Ele faz a cópia. Hoje nós estamos aqui com ele, também psicólogo. Já acompanho o Paulo aí há mais de 2 anos. De Florianópolis, está sofrendo no calor. Ele trouxe uma jaqueta, até achei que iria ficar de jaqueta, porque eu ia brincar com ele. Parece que é do Wolverine, igual aquela que você tem, né? Eu falei pra ele. Eu ia ficar de jaqueta. Mas... Eu falei com ele. Paulo Pimon, psicólogo lá de Florianópolis, especialista não só em constelação familiar, mas em trabalhar com homens e mulheres para serem, como o Fernando falou, pessoas inteiras, né? Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite ao L2Bcast aqui em Goiânia. Imagina, eu fico feliz de poder estar aqui. Sabe como é? Pessoas que têm um propósito como nós estamos sempre felizes de aproveitar qualquer oportunidade de espalhar o conhecimento que a gente tem, né? Verdade. Porque esse conhecimento pode chegar e de alguma forma fazer diferença na vida de alguém. E aí, mudou a vida de uma pessoa, já tá valendo. Já tá pago. É isso que eu falo. Quando a gente vai principalmente para as redes sociais, você é muito ativo, tem algumas pessoas que deixam de falar o seu recado ou de ajudar os outros por... não vai ter alguém na minha live, não vai ter... Eu tenho poucos seguidores, né? Você matou a charada. Se você mudar a vida de uma pessoa... Né? A gente aprendeu isso há alguns meses, né, Fernando? Exato. Cara, se mudou a vida de uma pessoa... Fica tranquilo. Posso contar uma coisa que aconteceu? Semana passada, eu leio a Bíblia, né? Sou cristão. Semana passada, uma pessoa que fez o almoço no meu aniversário e que fez o almoço também no aniversário fez a janta no aniversário do meu filho. Ela mandou uma mensagem pra mim: Fernando, pelo amor de Deus, me dá uma palavra. Eu falei, ué, é porque eu tô também no movimento, né? Eu falei, não, dou demais. É porque eu tô numa negociação com o Peru. E eu preciso de uma palavra para poder fortalecer essa negociação. Cara, é sobre isso. Tocou alguém. Perfeito. Alguém percebeu a conexão, percebeu o espírito, né? A energia e pediu. A energia. É sobre isso. Paulão, aqui é o seguinte, a gente já começa como goiano, pé na porta. Tá. Pé na porta, entendeu? É? Porta. Eu acabei de chegar em Goiânia. Primeira vez em Goiânia, Paulo? É a primeira vez, Mesmo? Verdade, cara. Teremos surpresas para você. Teremos surpresas para você. O que é a constelação familiar para quem não conhece? A psicologia, né? Ainda bem que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão procurando mais. A pandemia ela foi prejudicial, mas abriu o coração para as pessoas e para as empresas, né? Para a saúde mental. Uhum. Mas essa linha, né? Da terapia via constelação familiar, para quem ainda não sabe, ou até quem sabe. Antes da sua resposta. Eu postei, né, que você tava vindo e tudo mais, uma pessoa mandou assim, Leandro, aí você me ajuda, tá? Claro. Eu fiz e não gostei. Olha, não é qualquer profissional, de qualquer profissional que você vai gostar, ou que ele esteja preparado ou preparada. Será que foi isso? Foi isso que eu senti, eu acho que a pessoa não estava preparada. Não, isso é normal em qualquer profissão. Não é a constelação familiar. Aí eu falei, vou falar isso com o Paulo, só porque talvez alguém fez o processo, né? E é tão importante a gente procurar profissionais qualificados, né, cara? Em qualquer profissão. E às vezes a gente escolhe até por um profissional mais barato e acaba se lascando. Né? A gente sabe que existe aí uma questão no dinheiro que ele representa um valor. Que você tem que estar atento ao valor que a pessoa investiu no processo dela de conhecimento para chegar no lugar onde ela está. É por isso que ela cobra o que ela cobra. Exato. Então, às vezes as pessoas... Eu não sei se é isso que aconteceu, né? Mas também... não importa também, mas é uma coisa a se observar. Uhum. Bom, constelação familiar.
Por que fez sentido para mim? Tem duas coisas, tá, que eu vou compartilhar com vocês. Uma, algo muito pessoal e algo profissional. Primeiro, a constelação familiar na parte profissional. Eu venho da psicologia, como tu sabe, eu sou psicólogo de formação, ainda tenho lá meu registro no CFP, tudo isso. Então, eu sou psicólogo de formação e durante a faculdade e pós-faculdade eu mergulhei na abordagem do psicodrama. Então, o psicodrama... Então, não, psicodramatista. Dramatista. Eu não fiz a formação, mas fiz o curso introdutório. Então, eu mergulhei no psicodrama, eu dava aula... durante a faculdade ainda, eu dava aula em escolas públicas de educação sexual para adolescentes e tal. Então, trabalhar com grupos sempre foi a minha pegada. Que massa. Sabe? Então, quando eu encontrei com as constelações familiares, qualquer pessoa que passou pelas constelações familiares, vem em certa semelhança com o psicodrama. Eles têm a mesma base fenomenológica. Quando eu vi a constelação familiar pela primeira vez, eu disse, uau, isso aqui é o psicodrama avançado. Provavelmente é onde, na minha cabeça, é claro, pode ser uma bobagem, mas na minha cabeça é onde o Moreno chegaria, se ele continuasse o trabalho dele. Apesar de que o Moreno tinha uma pegada muito técnica demais, que acabava encaixando, né? Tinha a técnica disso, espelho, a técnica dele. Tudo certinho. Né? Tudo certinho, tem aquela bíblia dele lá, né? Com tudo certinho. E a abordagem fenomenológica do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, é uma técnica mais raiz, digamos assim, em termos de fenomenológicos. Entendi. Porque quanto mais fenomenológico você é, mais livre de qualquer procedimento estático, né? E mesmo o psicodrama falando que o objetivo do psicodrama é alcançar esse núcleo espontâneo e criativo dentro de todos nós, né? Que os traumas e acontecimentos marcantes, eles enrijecem a nossa forma de se comportar e reagir às coisas, e o psicodrama vem para despertar de novo esse núcleo criativo que nós temos de poder, para cada situação, ter uma resposta diferente. Né? Então, esse é o ponto de vista profissional. Mas teve um outro ponto de vista bem pessoal que me levou às constelações familiares, que é o seguinte. Eu venho de uma família cristã, né? Meu pai foi pastor presbiteriano, eu mergulhei na igreja presbiteriana durante muitos anos, eu estudei teologia, eu casei com uma teóloga, a pastora de uma igreja presbiteriana independente. A gente foi se afastando aos poucos da igreja em si, mas nunca nos afastamos da espiritualidade. Perfeito. Da espiritualidade cristã. Né? Então, aos poucos, quando eu sempre procurei, dentro da minha abordagem profissional, algo que fizesse sentido com os princípios bíblicos que eu aprendi durante toda a minha vida e que fizeram sentido para mim. E eu nunca encontrei nada dentro da psicologia que tivesse tão em harmonia com os princípios bíblicos como a constelação familiar. Afinal de contas, o Bert Hellinger foi um padre católico na sua juventude, então tem essa influência da espiritualidade cristã na constelação familiar, com certeza, apesar de que é uma abordagem de base fenomenológica, né, e sistêmica, fenomenológica e sistêmica. Mas ali a gente vê, a partir da prática da constelação familiar, a gente vê emergindo vários princípios que a gente aprende ao longo da nossa caminhada de educação cristã, sabe? Então fez muito sentido para mim, aí eu não tive dúvida de mergulhar com cada célula do meu corpo nas constelações familiares, tanto que hoje a psicologia é algo que eu permaneço conectado, mas eu trabalho mesmo com constelação familiar. E existe uma diferença importante. Né? Sim. Mas você postou, porque eu te conheço, e você fez o curso com o Bert. Sim, eu fiz vários treinamentos com ele, tanto no Brasil como na Alemanha, né? Pude constelar com o próprio Bert, estive em reuniões com ele bem próximo, né? Ele faleceu faz pouco tempo, né? Fazem
3 ou 4 anos Uhum. que Nossa, ele recente. faleceu. Recente. E ele faleceu com 93 anos, até com 92 anos eu estava fazendo Ativo. curso com ele. Né? Ele estava com 92 anos, ele ainda deu 2 cursos, se eu não me engano. 2 ou 3. Então eu tive num deles lá na Alemanha. Tá. Então, aí ele faleceu e eu tive no aniversário dele de 90 anos também, lá na Alemanha. Então eu pude acompanhar, digamos assim, o trabalho dele na reta final, Sim. digamos assim. Sim. Eu lembro que uns 10 anos antes da morte dele, ele já estava se despedindo. Era incrível. Eu lembro... Ele já estava caminhando, né, eu pra lembro deixar um legado. 2012 em São Paulo. 2012 em São Paulo, se eu não me engano, ele teve um momento onde ele se despediu de todos, sabe? Ele disse, olha, tá aqui, eu já deixei o meu trabalho e tal. Mas ele continuou, enquanto Deus permitia, né? Ele continuou ensinando aquilo que ele sabia. Isso é muito poderoso, cara. E uma das coisas... Tô tentando que o Fernando faça a constelação. Uma das São coisas muito poderosos. fortes para mim a respeito de acompanhar o Bert Hellinger foi o seguinte, cara, eu lembro que ele tinha 92 anos na abertura do Congresso Internacional lá na Alemanha. Nem sei onde falar o nome da cidade, Bad Heidelberg. Apesar de ter uma... Os nomes alemães. Eu acabei de- Florência, você deve ter raiz de algum Não, eu lugar, tenho. lá. Eu Tem mesmo? sou Bernd, né? Que é da galera de Blumenau. Meu pai é de Ah, Blumenau. tá. Meu pai foi o primeiro do clã dele a casar fora do Mentira. ambiente de Legal. famílias alemãs. assim. Mas e o Piemont? O Piemont, ele também tem... É O origem Pimon alemã vem também? da minha mãe, Alemã né? também. Que aí a minha mãe não. Não, seu pai casou fora do ciclo. A minha mãe já era quase uma mulata, assim, Uhum. já uma mistura bem grande né? Mas também com raízes na Europa. Sim. Aham. Né, mas com uma mistura bastante grande aqui no Brasil. Mas o que eu ia dizer a respeito do Bert? Ele até 92 anos, eu lembro, na abertura do Congresso Internacional lá na Alemanha, ele começou dizendo assim, eu quero mostrar para vocês algo novo que eu aprendi com as constelações familiares. Puta que com 92 anos de idade. E aí ele fez uma Sempre a dinâmica... gente aprende, né, cara? Ele fez uma dinâmica que ele nunca tinha feito, que eu nunca tinha... Ninguém ali tinha presenciado ainda. Aconteceu. Aí eu sempre lembro desse momento como vale a pena seguir um homem assim, sabe? Entendi. Mesmo que agora ele Entendi. já tenha ido, mas vale a pena seguir esse ensinamento. Vale a pena seguir esse caminho fenomenológico do conhecimento. Porque é uma coisa inesgotável. É inesgotável. E eu quero ser esse cara que aos 90 anos de idade... Ativo Será? e criando. Será? Ativo e E criando, né? criando Será? coisas novas. E aquele que tu vem do psicodrama também, Sim. tu sabe, aquele que busca entrar em contato com esse núcleo de criatividade, espontaneidade, o que Moreno chamava de centelha divina, né? Aquele que busca esse caminho está sempre vivendo aquilo que a Bíblia chama de novidade de Coisas vida, novas, né? coisas novas. Lembra o povo no deserto e era o maná fresco todo dia, Todo dia. né? Era algo novo, algo novo. E para mim não tem nada em termos científicos e filosóficos que eu aplico na minha profissão, nada que esteja alinhado tanto quanto isso com uma visão fenomenológica, Sim. que é a base das constelações familiares, Uhum. né? Bom, Entendi. é por aí. Entendi. Que legal. Se Segura. deixar, eu vou falando. Não, tá? mas é isso que a gente quer. Eu não quero nem falar muito. Olha Eu só. sou perguntar, empolgado com o só que eu perguntar. faço, então... Gente, vocês têm que dar like. Porque esse conteúdo tem que ser pro mundo. Vocês não estão entendendo. E daqui 2 minutos já vai ter o QR Code aí. 497, Leandro, promoção? Como é que vai ser? Pra 4.997 para vocês continuarem assistindo. 497. O pau é Entendeu? 4.997. Galera, dá like, de verdade. Já pega esse link aí, já compartilha lá no grupo da família, onde você tem treta lá. Pra você poder reorganizar essas tretas de vocês. E já manda pro mundo esse negócio. até porque hoje existem várias polêmicas envolvendo a constelação familiar. Era E isso é que eu muita queria te perguntar. desinformação, Ok. é muitas experiências de pessoas que foram conduzidas por profissionais não tão qualificados isso. e tal. E aí é bom ter Esclarecer. eu tomo, digamos assim, esse meu lugar, sabe, de alguém que aprendeu com Hellinger. A gente sempre fala lá no Raízes, né, que a Raízes Instituto é a empresa que eu fundei junto com minhas sócias, que a gente dissemina e ensina outras pessoas sobre constelação familiar. E a gente sempre diz que nós somos
Inclusive, nos últimos anos, nós temos dito constelação familiar clássica, segundo Bert Hellinger. Pronto. Porque é a forma da gente dizer, olha, a gente não mistura constelação familiar com X, Y, Z, porque hoje tu conhece constelação familiar intergaláctica ou qualquer Entendi. coisa do tipo Entendi. existe. Foi o que você Mas, falou no... mas não é só nos com a arquétipos, né? constelação. Mas tem que ser assim. Exato, exato. Mas a gente permanece fazendo Fiel ao... aquele caminho que o Bert Hellinger nos mostrou. É exatamente isso, ô Paulo, porque assim, ó, muitas, bom, eu vou usar talvez um termo esdrúxulo, mas muitas ferramentas que são utilizadas para desenvolver pessoas, a gente sabe da seriedade dessas ferramentas. Então, métodos, vamos falar de métodos, né? Sim. Por exemplo, o método do coach, né? Poxa, cara, se você for olhar na essência, é muito poderoso e muito assertivo. Sim. Só que aí vem uma turma, ai, coach. Banaliza. Aí, coach pra passear de cachorro. Nada contra cachorro, até porque eu tenho pet e eu amo meus pets. Coach pra beber água. Aí aparece uma turma que banaliza. A constelação, e assim, cara... A mesma coisa. Exatamente, porque assim... Isso sempre vai acontecer. Pois é, porque é gente que eu... Mano, mas eu nunca vi você pegando um livro pra estudar. Você E tá fazendo constelação. Como assim? Você tá enganando quem? Fez uma Sim. formação de 3 dias. Ou Né? talvez nem E isso, aí- viu, Paulo? aí- Tem Às gente vezes que nem tá isso, falando que cara. eu já, aqui em Goiânia. E nem isso, Bom, Paulo. isso acontece também. Algumas E pessoas... usa o nome. Esse que tá sendo o problema. Entende? Aí banaliza. Aí quebra o Paulo, que é Mas, o cara gente, que vem... Mas, gente, ao mesmo tempo, eu sei que isso é um movimento que gera muita oposição à constelação familiar. Inclusive, a gente até hoje, desde 2019, a constelação familiar vem recebendo muitas críticas Muita e uma crítica. oposição. Sua sócia oposição postou essa semana, né? Que vai ter ferranha. o O talk show O vai, talk show lá vai pra gente acontecer falar, dia peraí, 1º de isso. junho, Isso. onde vai ser das 14 às 20 horas. A gente vai falar sobre constelação familiar na saúde, no judiciário, a constelação familiar e psicologia. Perfeito. Nós vamos abrir o jogo, porque até hoje nós assumimos a mesma postura do Hellinger. Sim. O Hellinger, ele nunca respondeu aos críticos. Continua fazendo o trabalho dele. E eu vou te dizer, eu também vi a maior parte da vida de Jesus ele fazendo isso. Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. É o que a rede social ensina, não responda hater. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa oposição que está acontecendo, e eu vou ser sincero com vocês, olha só, 2016 para 2017 começou um boom das constelações familiares no Brasil. Certo. Tanto que hoje o Brasil é o celeiro mundial Mesmo. de consteladores. Né? Eu tenho alunos que eu formo consteladores em todos os cantos do mundo. Que legal. Né? Então, e eles vêm uma vez por ano, eles vêm para cá. A gente tem um grande encontro em julho, que é o evento Legado, 5, 6 e 7 de julho. Todo ali perto do 7 de julho a gente recebe um grande grupo. Gente de tudo quanto é lugar do mundo vem. E o Brasil, assim, cresce, aparece constelador em cada canto. Pelo bom e pelo ruim disso. Mas eu não vou encolher o meu trabalho por causa disso. Perfeito. Muito pelo contrário, a constelação familiar precisa de pessoas como eu, que teve lá na origem, que bebeu da fonte, digamos assim, e continua fiel ao caminho que o Bert Hellinger mostrou. Mas olha só, mesmo com movimentos de oposição, a gente, né, já que estamos entre cristãos aqui, vamos fazer esses paralelos. Sim. O próprio cristianismo, o que a gente viu acontecer? Perseguição até quanto- hoje. Aonde existe perseguição é onde mais Cresce afora. mais cresce. Então, qualquer movimento que de verdade prega um caminho de amor e de paz e de reconciliação, ele cresce num ambiente de oposição. Cresce num ambiente de oposição. Só ano passado, gente, para vocês verem a força disso, só ano passado, 2023, nós do Raízes Instituto tivemos mais de 12 mil alunos Nossa. entre fantástico. nossos cursos, workshops e palestras. Nossa. Mais de 12 mil pessoas. Então, que a gente
Assim, eu tô falando... Tem uma Não tô demanda. falando só dos milhões que a gente impactou. Eu tô falando das pessoas que realmente Fizeram a vieram, formação, eu quero compraram saber Foram sobre beber isso. dessa compraram um fonte do curso, Raízes. compraram uma palestra, foram lá e investiram o seu dinheiro e aprenderam algo conosco, né? Então, isso é um crescimento gigantesco. O Raízes cresceu... A minha empresa cresceu 330% Uau. de 2022 para 2023. Então, Que esse fantástico. ambiente de oposição, no final das contas, ele favorece, ele seleciona o mercado. É. Ele seleciona o mercado. Isso que vocês estão trazendo como um problema, a oposição resolve, não totalmente, nunca vai resolver Uhum. totalmente, mas amedronta os medíocres, amedronta Sim. as pessoas que não estão ali para investir 20 mil reais na sua formação, que não estão ali para investir um ano de estudo e de prática, e de Dedicar. como é com a gente lá, a formação que a gente faz, é isso, é um ano de 6 imersões, é uma... Conteúdo denso. É assim, é intenso. É intenso. Tanto que algumas pessoas até levam mais tempo porque precisam, sabe? Respirar e falar, É "Peraí, muito trabalho interno, entendeu? Não é uma coisa de 7 dias, de 3 dias, de uma semana que a pessoa se torna um constelador. É sobre isso daí mesmo. Por exemplo, tudo bem. Pode ser que dá certo pra alguém fazer uma formação de 3 dias pra alguma coisa. Pelo menos um conhecimento ela vai tirar. Talvez não o de se tornar um grande detentor da ferramenta, do processo como um todo. Por exemplo, a minha grande mudança de chave foi um processo de coach de 1 ano. 1 ano. Você não fez uma sessão. Não no foi final de uma semana, sessão, né? foi 1 ano. E foi no 7º encontro, ou seja, com uma série de atividades, bastante... Até Marcelo Otero, um beijo pra você, meu querido. Foi o cara que me instruiu, que fortaleceu as minhas bases. No 7º encontro, eu tive uma porrada, cara. Falei, cara, é isso. Uhum. É sobre isso. Eu continuei, finalizamos o processo e tal. Não é um final de semana que vai... Pode até plantar sementinha, cara, mas você tem que buscar mais. Um final de semana ele pode, por exemplo, eu tenho treinamentos que são bem intensos para homens. Eu acabei de vir de uma imersão onde eu juntei 70 homens, onde a gente mergulhou e tivemos vários movimentos bem intensos de dinâmicas e rituais e tal. E isso ajuda a acordar a gente para coisas que estavam congeladas. Mas agora, eu falo sempre para eles, agora você precisa sustentar esse movimento através de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Olhar, né? Olha para esse lugar. Aí eu tenho a confraria, toda sexta-feira, meio-dia, é onde a gente se reúne. A gente se reúne, cada um almoçando, levando o filho no colégio, abre o celular ali no Zoom e a gente, toda sexta-feira, do meio-dia a 1, a gente está se acompanhando, a gente está... Às vezes eu trago um especialista. Esses dias eu trouxe um psicólogo especialista em TDAH adulto. Olha que legal. Aí ele outro dia, agora com essa tragédia toda no Rio Grande do Sul, a gente dedicou 2 encontros a brainstorming, a se organizar para como ajudar. Eles. Então, esse ambiente constante é que apoia as mudanças. E aí tu pode ter certas imersões, mergulhos, Mais onde curtas. tu vai profundo na alma, tu traz algo à tona que vai ser trabalhado ao longo do tempo, porque a mudança que se sustenta é sempre um processo. Um processo. Né? Presta bem atenção, mudança que se sustenta é sempre um processo, não é um evento. Perfeito. Não é um evento, é um processo. Às vezes, sim, como a gente aprende no coaching também, fala muito sobre isso, né? Às vezes você vê com vários pequenos steps, né? Pequenos Isso, passos, step by step, pequenos step by passos. step. E aí tem um evento que acontece na sua vida e bum! Mas não quer dizer que foi Que o é evento, né? O Tony Robbins fala sempre isso. É tudo que você fez até chegar naquele momento. Perfeito. O Raízes cresceu ano passado 330% em um ano. Mas a gente Não tem foi 16... Não foi do nada, Mas né? começou quando você formou, Mas a você gente tinha tem uma 16 anos de história. É sobre isso. Né? É sobre isso. Só se pode sustentar uma grande conquista, e isso é importante.
Só que isso exige maturidade. Né? Só se pode sustentar uma grande conquista se tu tem um trabalho de dia a dia, de pequeno, de disciplina. Mas hoje a gente tem uma população e as pessoas, é por isso que eu faço o trabalho que eu faço com homens, porque eu fui esse homem imaturo, e eu sei que talvez a maturidade seja o segundo maior desafio que o homem tem hoje na sua vida. Eu te encontrei por isso, sabia? Porque eu tava num processo de, assim, muitos relacionamentos. Eu falei, cara, e eu queria constituir família. Aí começava com a namorada, aí não dava certo. Aí outra, mulher da minha vida. Não, mas não deu certo. Aí outra, mulher da minha vida, não deu certo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí, psicoterapia, né? Aí caiu você lá na minha timeline, alguma coisa, eu falei, opa! Aí você tava falando de relacionamento, não era da questão de homem. Aí eu comecei a te acompanhar. Aí você começou a falar dos homens, aí você fala da questão da energia feminina que nós temos, né? Apesar de ter entrado no psicodrama, eu sou apaixonado no Jung, e aí ele fala, né, das duas forças e tudo mais. Então eu tenho essa perspectiva. Aí cara, e aí você começou a falar. E aí, por exemplo, o Fernando, eu conheci ele, nós somos amigos, e ele faz isso, e uma coisa que eu vou te contar. Meu pai era pouco, mas eu lavo louça. Às vezes precisa lavar a casa. Isso me faz menos homem masculino, né? Eu sou hétero, não sei se tem essa questão da diferença ou não, mas até que ponto o homem na cozinha, ou fazer o Fernando gosta de cozinhar, eu menos, que eu não sei, mas... Sabe, assim... Homem cruzar a perna. Mas sabe, o homem não pode lavar louça, não pode cozinhar. Não pode usar rosa. É porque tem algumas coisas... Como você entrou nessa questão do homem, até que ponto isso influencia nessa questão? Porra, olha lá, o cara não é macho, né? Eu falei, cara, será que é isso? Eu não me sinto menos. Cara... Mas e eu acho que a constelação leva a gente para esse lugar lá de trás, né? Cara, por que você tá pensando assim? Mas olha só, por outro lado, cara, eu nem falo tanto sobre isso, porque esse discurso foi importante, né? Começou uma revolução ali na década de 60, 70, onde começou a se questionar o papel de cada um, né? O papel do homem e o papel da mulher. E aí a gente vê isso durante bastante tempo, e eu vejo que alguns movimentos feministas se apropriam muito dessa coisa de vamos desconstruir todos os papéis e tal. Principalmente da família, de maneira geral. Mas eu procuro direcionar o meu trabalho mais para essa questão da maturidade mesmo. Perfeito. Eu acho que às vezes as pessoas usam esses jargões, né, de homem não chora, isso e aquilo, para tentar se apoiar em algo quando aqui dentro existe um vazio, né? E aí eu compro a ideia do estereótipo de homem, o estereótipo de mulher, né? Por exemplo, a gente pode até discutir isso aqui, mas eu sei, é sempre uma boa discussão, mas dizem, por exemplo, que ser homem é ser provedor. Esse é o papel do homem na família, é o papel do homem na relação com a mulher. Isso dá uma boa polêmica aqui, porque um papel ou uma função que a gente exerce não determina a nossa identidade como homem. E isso é importante, o provedor, por exemplo, é um papel ou função dentro do sistema familiar, que pode ou não ser exercido pelo homem. Pelo homem do sexo masculino. Mas isso não muda a identidade dele. Não muda a identidade. Entendi. O que é... E aí o Jung nos ajuda muito a voltar para esse lugar mais do interno nosso, né? Como o Moreno chamava da centelha divina, ou desse núcleo interno do self, da nossa essência, como o que está na nossa essência como homem. Não está a função de provedor, isso não é a nossa essência. Isso é o papel que a gente exerce. Sim. E que muitos homens exercem isso com maestria, outros já nem tanto. Mas é uma função que a gente exerce. No final das contas, quando a gente tem que... Não adianta simplesmente a gente desempenhar uma função
sendo que a gente tem um vazio interno muito grande aqui. E aí tem homens que se apegam demais como se a função de provedor fosse a sua identidade. E aí se ele não a tem, ele perde, inclusive, essa energia dentro da família, né? Com certeza. É isso. Por um lado, isso, e por outro, Leandro, se o cara está exercendo a função dele de provedor, muitas vezes ele se ausenta de todas as outras funções. De educação dos filhos, de administração do lar e tudo, de companheiro. Por quê? Porque eu já estou fazendo o meu trabalho. Eu trabalhei, ganho dinheiro, coloco comida na mesa. Esse é o meu trabalho. Delarga o resto. E ele larga todo o resto, né? Aí, claro, aí a gente precisava, para dizer que ser homem é ser provedor, a gente tem que ampliar muito o conceito de provedor, né? Porque, em geral, a população usa essa expressão para dizer aquele que ganha o breadwinner, né? O cara que põe Paga a comida conta. na mesa e paga a conta. O provedor é aquele que vai e ganha dinheiro e traz para casa. Uhum. Mas a gente sabe que se a gente for usar isso como um termômetro da hombridade do cara, a gente tem que ampliar essa ideia de provedor. Porque ele tem que prover para os filhos uma figura paterna presente. Não somente é financeiro. Ele tem que prover para a mulher uma liderança, um posicionamento e uma firmeza tal que ela tenha segurança de que, se uma ameaça externa vier, Ele tá ali. ele vai colocar o seu corpo à frente, né, e vai defender a família. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a realmente desenvolver o homem. E no final das contas, daí, se a mulher ou o homem ganha mais dinheiro, não faz diferença. Ele vai estar ali com a identidade dele, do homem, Porque do a masculino. identidade dele está no seu masculino, que é esse masculino é o quê? É E eu liderança. conheço tanta gente que a mulher ganha muito, muito dinheiro. E alguns não perderam a essência masculina, mas outros deixaram Muitos perdem a porque esse dignidade. confunde isso que ele tá falando. É, Eu costumo dizer pelos meus estudos, tá? Por aquilo que pode ser que tenham cientistas sociais que digam coisas diferentes, mas pelos meus estudos, o que eu compreendo é que houve uma grande cisão na Revolução Industrial, tá? Porque se a gente pensa, a maior parte da nossa história, nós fomos nômades uhum. durante milhares e milhares de anos. Sim. Nós fomos seres nômades. Como seres nômades, nós não tínhamos esse domínio todo que a gente tem da natureza. Entre aspas, domínio, né? Porque acontece coisas como está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. E essa coisa do Rio Grande do Sul agora, terrível, mas ela traz à tona Os verdadeiros líderes, os homens, os a provedores. necessidade de nós termos homens bem masculinos. A oportunidade era de isso. de Na valorizar hora- os valores. Na hora da tragédia, a gente se apoia na força masculina do homem, da coragem, da iniciativa, de se colocar em perigo, Da liderança. de ir à frente, expor o seu corpo ao perigo. Isso foi que na sociedade nômade, que durou a maior parte da nossa existência enquanto seres humanos, foi isso, se apoiava na força masculina do homem, de se colocar em perigo para defender a família e o clã das ameaças selvagens, de ir à frente também, né? Porque vocês sabem como funcionava a sociedade nômade. Se estabelecia num certo espaço geográfico, consumia todos os recursos naturais dali. Quando esses recursos começavam a se tornar escassos, os homens iam à frente procurar um novo lugar para se estabelecer. Eles entravam na floresta escura, na floresta desconhecida, para encontrar um novo lugar. Eles encontravam outro lugar, vinham e a comunidade, as mulheres e os filhos os seguiam para esse próximo lugar, né? Havia essa complementariedade muito bem estabelecida, onde as mulheres, elas proviam também, né? Muitos confundem a sociedade nômade como uma sociedade caçadora, mas não é só caçadora, é caçadora-coletora. A alimentação não vinha só da caça, vinha da coleta principalmente, porque nem sempre o homem conseguia trazer caça. Animal, Às vezes ele morria.
Na caça. E a base da alimentação, na verdade, era garantida pela mulher e pelas crianças, coletando raízes, frutas, sementes e tal. E aí a gente joga esse aspecto, essa função provedor, como se fosse a identidade do homem. Durante a maior parte da nossa existência, existia algo que a gente provia que era específico nosso. Porque a testosterona que corre nas nossas veias, tudo isso nos dá um corpo muito mais imponente para enfrentar os animais selvagens. Vamos fazer uma chamada assim, Piemon, quebrando mitos. Quebrando mitos, é verdade. Mas essa foi a sociedade nômade, depois nós passamos as 3 grandes revoluções, as 2 principais. A maior de todas foi a Revolução Agrícola, que aí a gente parou de vagar pelo mundo, né? E nos estabelecemos pro bom e pro mal disso. Até tem um livro muito legal, cara. Eu sempre recomendo esse livro, é o Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. Precisa ler, cara. Comprei, não comecei a ler. Precisa ler, ele dá uma resumida de pontos importantes. Lá ele diz até certo ponto, se você olhar de forma simplesmente para nós como uma parte da natureza, né? Mais um dentro da natureza, a Revolução Industrial nos tornou escravo dos grãos. É verdade. Vocês estão aqui em Goiânia, tem muita plantação aqui ao redor? Muito. Centro-Oeste de maneira geral, né? Goiás e Mato Grosso. Santa Catarina tem a sua economia baseada em outras coisas. Mas vocês aqui muito, né? Muito. O que o homem não faz? O que o homem não faz para garantir? Então, garantir a sua alimentação através da... né? Então, nós nos tornamos... E se a gente for ver como espécie, simplesmente como espécie, os grãos superaram em muito o número de... E nós vivemos mais em função da agricultura do que as plantas vivem para nós. Exato. Entendi. Exato. Mas esse não sou eu que estou falando, é o Yuval que questiona no livro dele, Sapiens. Mas na Revolução Agrícola, nós ainda tínhamos uma sociedade, e aqui é que está, que a figura do pai era 100% presente na família. 100%. Os filhos, mal andava, já estava trabalhando na lavoura junto com os pais. Já aprendia o mesmo ofício do pai. Mesmo quando eram em cidades, o filho aprendia a ser ferreiro igual ao pai. Aprendia a ser artesão igual ao pai. Havia essa proximidade muito grande. E agora eu estou falando principalmente de nós homens, tá? Sim. Então, que é a minha especialidade. Eu sou um especialista em homens. Tá. E aí, essa proximidade do pai é como se a gente passa tanto tempo com a mãe, sabe? Toda a gestação, nós vibramos em todas as frequências do feminino. Nós nascemos e somos acolhidos e nutridos. Né? A gente fala dos setênios, né? O primeiro é mãe, pela leite, mãe. E a partir da Revolução Industrial, houve uma grande cisão. Por mais que no começo mulheres e crianças também trabalhavam na indústria, mas foi principalmente a figura do pai que saiu. Trabalhando 12, 14, 16 horas. Foi depois de muitos anos depois que a Revolução Industrial começou, é que se estabeleceu limites para a hora de trabalho. Mas no começo era o homem lá para pagar os boletos. Quando ele chega em casa, o homem tradicional passou 12, 14 horas trabalhando, apertando o parafuso, no escritório preenchendo planilha. Ele chega em casa como? Fadigado, morto. Ele chega cheio de ensinamentos? Não. Ele chega para brincar com as crianças? Não. Ele chega para celebrar o seu dia? E para ensinar aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele viveu na selva quando ele estava, né? Ou ensinando os filhos a mesmo ofício que ele? Não. Então nós homens, mais do que as mulheres, porque a nossa identidade como homem é que está em jogo, né? Nós vivemos um grande vazio, cara. Aí a gente vai se apegando a esses estereótipos. Que tem essa questão do calar, né? Um movimento, assim, de a gente querer falar alguma coisa. Eu tive a oportunidade de ter essa convivência que você está falando com o meu pai. Meu pai era pedreiro, faleceu há um tempo. E ele
viajava, Paulo, quando ele voltava, ele tinha esse contato comigo. Porque ele às vezes viajava para construir algumas coisas em outras cidades Sim. e voltava. Ele trabalhava, quando era aqui em Goiás, em Goiânia, fazendo casa, colocando piso, ele voltava e ainda brincava um pouquinho comigo. E aí eu fui passando algumas coisas com meu pai. O que ele... Porque antigamente tinha o que a gente chamava de ritos de passagem. Até em comunidades Isso. indígenas tem muito isso forte. Sim, inclusive até Você hoje. até Demais. Presenciou, né? Demais. Eu fui numa tribo indígena e lá na Amazônia e vi algumas coisas acontecendo. Mas com o meu pai, o que ele fez comigo, né? Essa questão de... Ele não queria que eu fosse pedreiro. E ele e minha mãe sempre forçando para eu estudar, para eu sair da... Olha, você quer isso aqui? Eu falei, não quero não. Posso ser um engenheiro, né? Mas pedreiro não. Mas aí ele fez isso comigo. Esse rito de passagem, eu acho que a gente perdeu demais. Perdemos. Meu pai me ensinou a dirigir. Sim. Aprendi a fazer baliza numa Kombi velha, antiga, assim, sabe? Suava. Então, acho que a gente perdeu isso como homem, como pessoas de maneira geral. A mulher, ela, fisiologicamente, ela já tem, né? A menarca, pô, agora você é mulher. Marca isso. O homem, cara... E aí eu fico pensando assim, cara, eu tenho um filho, Davi, de 14 anos, eu falei, cara, e eu sou muito próximo dele, apesar de não ter um relacionamento com a mãe dele. Tá. Somos amigos e tudo, mas não Sim. é a minha esposa. E eu fico assim, cara, como que eu vou trabalhar o Davi? É um menino de ouro e tudo, mas a minha preocupação é essa. Nós, de sermos frágeis e falar, cara, o que essa sociedade está falando? Pô, eu tenho que pagar a conta para minha esposa ou para minha namorada ou não tenho que pagar? Tem muita coisa acontecendo na sociedade hoje, viu? Que é uma discussão tão superficial, né, cara? Então... Eu, às vezes, coloco certas provocações assim no Instagram, E aqui em Goiânia, porque eu isso sou é forte. obrigado a trabalhar junto com o algoritmo, né? Mas é tão superficial essa questão, né, cara? De quem vai pagar a conta. Mas deixa eu te contar. Você tá aqui em Goiânia, você sai com a menina. Goiânia, porque aqui nós somos... Vai ser agora? Vai ser agora. A surpresa? É. Não, mas deixa eu terminar esse assunto aqui. Mas pode trazer. Mas vai trazer. Pode trazer. Vai trazer. Pode trazer. Acontece demais. Não, é o homem que paga a conta. Não paga. Nossa, não foi ele que pagou. Mas tem gente defendendo esse movimento na internet, né? Tem E assim, e gente que tem um potencial de influência altíssimo, bilionário, que defende que o homem que tem que pagar. Chegou! Você acha que eu teria? Aqui não, Paulo. Olha só. Ô, Paulo, são os nossos produtores aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês são Você incríveis. acha que você ia vir? E aí, a salgada ou é a doce? É de doce, porque é de tarde. Não sei, né? Eu não sabia como que era o paladar. Vamos tomar um cafezinho junto. Deu certo, tá fazendo Aí, um vamos cafezinho fazer, já. Show. Opa. Aí Vamos eu ver o peguei a de cheiro. doce justamente porque é igual cerveja. Não sei se você consome cerveja. Eu adoro. Eu sou um Ele é mais cervejeiro. exímio mesmo? apreciador, adoro, amo. Blumenau eu fiz a festa, né? Opa. E então normalmente Escuta o cheiro, escuta o Escuta cheiro. o cheiro. Escuta o a cheiro. pamonha de doce é uma pamonha muito agradável ao paladar, né? Então ela não assusta. É igual quando Pode você vai... atacar já, não? Pode, Pode. claro. Ó, cerveja, eu cafezinho. recebi o garfo rosa só pra quebrar. Só pra quebrar pra quebrar o... Nossa, e foi de Olha lá. E ele ficou com rosa mesmo. Nossa, a pamonha é Queijinho. gostosa, hein? Essa é raiz, Não, tem que Paulo. fazer igual o Netão lá do O YouTube. queijo. Cheers. 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 Opa. Aí, ó. Você acha que você não teria aqui? Ah. Fernandão organizou pra nós. E vocês, o que prefere? A salgada ou a doce? Eu gosto mais da de sal. Eu as duas. Eu como a de sal e depois a de doce. Ah, tá. Eu Pra primeiro quem a de escolher, sal, né? Ué. Porque aqui em Goiás a gente tem... Ó, mas a primeira que eu tô experimentando é a doce. De doce. E tá uma delícia, cara. Tá uma delícia. Não, vou ir a de doce pra você, porque traz a de doce, que é mais... Talvez é mais palatável pra ele. Vamos Ô, ver. Paulo, aqui em Goiás a gente tem muita firula que a gente faz com as pamonhas, né? Então tem as pamonhas à moda, que vem linguiça, piqui, frango, né? Com galinhada, com galinhada. frango. Então a gente gosta bastante. Eu não gosto das pamonhas paulistas, apesar de ter uma boa parte da minha vida, eu fui criado em São Paulo, né? Mas as pamonhas paulistas eu não gosto. Aquelas pamonhas costuradas, aqueles negócios lá, eu não curto. E a galera faz de fubá, é um negócio meio sem noção. Essa é a raiz, Ó, essa é a tem pamonha gente mesmo. cobrando. Cadê o cafezinho? Tá vindo, tá chegando. Gostou? Você já tinha experimentado a pamonha goiana? Não. Não, mas você já tinha experimentado a pamonha. Já, claro. Mas a goiana, não. Acho que não. Essa é a verdadeira pamonha, viu? Nossa, que delícia, gente. E pra jantar, vai comer piqui. Vou comer pequi no jantar.
Cuidado. Não pode Você morder. sabe que hein? tem um detalhe dele, né? Não. O pequi, ele é um caroço. Então, o que você come é a carne desse caroço. Então, se você morder muito forte, tem uns espinhozinhos pequenininhos. Uhum. É só você ir raspando bem devagarzinho que dá certo. Obrigado, cara. Obrigado. É só ir raspando, então. É, você vai raspando pega com o assim, ó. dente. Mas Isso. você vai ver. Você vai raspando assim, ó. E vai com a mão mesmo, mano. Uhum. Tem esse pega, não, é na mão mesmo. Pega aqui, O piqui, Paulo, ele é uma relação extrema. Ou você ama ou você odeia. É Não mesmo. existe, eu gosto mais ou menos de piqui. Não Porque tem ele tem isso. um gosto muito forte. É muito forte. peculiar. É Muito dele. forte. Você não vai sentir cheiro Obrigado, de piqui. gente. Opa! Da visão. Aí, ó, gente. Ó. Gente, vocês são incríveis. Agora Obrigado, cara. Não, mas agora então cheers, né? Agora Cheers. dá um Cheers do cheers. cafezinho. Pera. Aí. Cheers. A A constelação. constelação. Ao homem inteiro. Ao homem inteiro. Ao homem inteiro. Ô, Paulo, vamos aproveitar que a gente tá nesse momento aqui do nosso cafezinho da tarde, já pra manhãzinha. Qual foi o seu maior desafio como homem? Uhum. Uma vez que você é especialista em homem, né? Mas qual foi o seu maior desafio como homem? Cara, fica bem claro que o trabalho que eu faço hoje é fruto da minha jornada de transformação. Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho até, inclusive, uma fórmula básica e simples para encontrar um propósito de vida. Você encontra a sua maior dificuldade e ferida, você observa qual foi o seu caminho de superação daquilo, se você realmente superou já, né? Senão você tem que fazer esse trabalho. Aí você delimita qual foi o seu caminho de superação daquilo e transforma num método e entrega para as pessoas. Isso que é o homem inteiro. O homem inteiro é isso. Eu, aos 22, 23 anos, eu estava me formando em psicologia. Eu não tive dúvida nenhuma ao entrar na faculdade de psicologia, tanto que eu entrei rápido, Jovem. com 17 anos eu já estava dentro da faculdade. Só que eu começou a chegar o fim da faculdade, começou a me bater um perdido total, assim. Sabe? Eu estava me vendo com 22 anos, com quase nada de experiência de vida, encarando uma profissão tão profunda como a psicologia, sabe? Eu me via mergulhado em insegurança e dúvida a respeito de quem eu era. Eu deixava todo mundo que me falava, eu vivia atirando para tudo quanto é lado, começava e não terminava as coisas, sabe? Comecei a tocar em bandas na noite, comecei a querer fazer uma outra faculdade. Nossa. E tal. E aí, cara, eu conheci um homem que... Ray Andrews, o nome dele, um irlandês que morava na Austrália, que veio dar uns cursos em Florianópolis. E aí ele aliava princípios bíblicos com um método terapêutico, né? E aí eu conheci esse cara e eu tive uma mentoria com ele. Eu lembro, um dia ele disse assim para mim: Paulo, enquanto você continuar na casa dos seus pais, você vai viver perdido. Eu tinha 22 anos na época. Aqui no Brasil, cultura latina, não tem essa pressão de sair de casa. Não tem. É verdade. Mas Então, na casa do pai da mãe. qualquer outro lugar do mundo, fora a comunidade latina, 17, 18 anos, o cara já tá louco para sair de casa, não é? E eu tava vivendo ali com 22, 23 anos, uma situação onde eu não percebia que o conforto que eu tinha, porque eu nasci e cresci em Florianópolis, eu passei na faculdade que era no mesmo bairro da minha casa. Nossa. Então eu não saí de casa para fazer faculdade. Uma bolha. Eu ia para faculdade, voltava, almoçava em casa e tal. Sim. Foi uma delícia. Mas aqui eu não percebi, por mais que eu estava fazendo terapia e tudo isso, eu não percebia, parece que naquele momento a palavra daquele homem mais velho, experiente, daquele mentor, chegou dentro de mim assim, sabe? Como uma faca como uma espada que te abre assim no meio, sabe? E aí eu me dei conta. Por isso que eu digo, inclusive, mais cedo eu estava falando, o maior desafio do homem hoje é a maturidade.
Porque eu me percebia com todos esses sintomas de um menino com 20 e poucos anos. Eu era um menino adolescente que eu não tinha amadurecido. Aí eu fui para uma jornada de autoconhecimento, de transformação. Eu fui morar na Austrália, trabalhar lavando o chão, de tudo que... Eu venho de uma família que é muito intelectualizada, sabe? Então o valor máximo é o estudo. Meu pai estava pressionando para eu fazer um mestrado, um doutorado. Minha mãe estava me pressionando para fazer um concurso público e tal. Toda aquela coisa da estabilidade, da intelectualidade. Eu fui para psicologia, mas eu não... Por isso que eu encontrei com psicodrama, porque cara, a faculdade de psicologia era uma tortura de verdade. Era uma tortura, cara. Eu não sei como que quer dizer, eu sei como que eu sobrevivi aos 5 anos, porque eu tive uma rede de apoio, digamos assim, sabe? Mas daí eu encontrei com o psicodrama. O psicodrama me salvou. Porque aí eu fui pro trabalho, pra mão na massa, com grupos, com, né, criando cenas e tal, e tudo aquilo começou a fazer sentido. Hoje que eu diagnostiquei agora, recentemente, meu TDAH, né? Sério? Então, tem acontecido, né? Muitos adultos se identificando agora. No Leandro tem uma história engraçada com o TDAH. Meu Deus do céu. As muletas, né? Tem algumas pessoas que utilizam ele como um processo de desculpa, né? Eu tenho TDAH. Eu falo, peraí, tudo bem você ter, mas isso não é desculpa você não fazer algo para resolver ele. Eu não tenho prioridades. Primeiro você tira o S, é uma prioridade. O que você tem que fazer hoje? Né? Principalmente no mercado corporativo, as pessoas falam que assim, mas eu não sou produtivo, eu tenho muita coisa para fazer. Então, ser produtivo é fazer aquilo que você se propôs a fazer. Segunda-feira você tem que fazer o quê? Não, tem que fazer essas 2 atividades. Então pronto, você vai fazer só as 2? Não é, mas essas 2 você tem que fazer. Então, não é só assim, né? Tão simples o TDAH, mas é só você estruturar, tá? Onde que eu vou focar a minha energia? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que contar a história. Por favor. E aí, eu comecei a encarar... Eu fui morar na Austrália, onde eu comecei a fazer todo tipo de trabalho braçal que eu não fui criado para fazer. Não é que eu não lavava... Tinha as minhas Olha o rito de passagem do Paulo Pimon. Exatamente. Olha o rito de passagem. Exatamente. Eu não tinha feito esse rito de passagem. E aí, nesse caminho, cara, eu tava lá, eu vivi... Durante os 3 anos que eu estive na Austrália, 2 anos eu vivi dentro de uma comunidade cristã, mergulhado no estudo bíblico, com mentores e tal. E aí eu comecei a entrar em contato com esse vazio gigantesco que eu tinha dentro de mim. Em vários aspectos, eu comecei a encarar, né, que o meu coração tinha um grande vazio de pai, de figura masculina paterna. Apesar de eu ter convivido com meu pai a vida inteira, meu pai era um pai presente, meu pai sofria de depressão, até hoje. É um guerreiro, né, de permanecer vivo até... Né, hoje tem 85 anos e, cara, é um guerreiro, apesar de conviver, né, com a depressão todo esse tempo. Então, havia ali uma desconexão entre eu e o meu pai. Né? Apesar de meu pai ter feito o melhor que ele pôde para oferecer certos rituais de transição, eu não tinha. Eu era o filhinho da mamãe. Eu era o conectado, aquele que ama o conforto, aquele que ama o acolhimento feminino materno, e era isso que eu buscava nas meninas, nas mulheres também. Eu não percebia, eu achava que eu estava arrasando quando eu conseguia conquistar uma mulher bonita. E no final das contas, eu via que nos relacionamentos eu estava sempre buscando esse acolhimento, afeto e carinho materno, sabe? É por isso que meus relacionamentos também não davam muito certo. Então, essa busca pelo amadurecimento me levou a essa jornada de transformação que hoje eu ensino para outros homens. Nesse meio do caminho, eu encontrei com um livro, o primeiro livro que caiu na minha mão sobre desenvolvimento do homem, específico, foi o livro Wild at Heart. Em português foi traduzido, mas a tradução é ruim. Coração Selvagem, tá?
de John Eldredge. Eu peguei aquele livro na mão, cara, eu li 8 vezes em seguida. Uau. Quando ele começou a falar sobre a ferida paterna e tudo aquilo ali pulsava forte no meu coração. Eu comecei a trabalhar todas essas histórias. Eu tinha um mentor me acompanhando do meu lado e tal. Comecei a mergulhar forte nesse caminho de transformação e de recuperação da minha identidade como homem, né? Aí o outro livro que fez a grande diferença na minha vida foi um livro chamado João de Ferro, de um autor chamado Robert Bly. Esse eu não Né? conheço. E, inclusive, eu tô terminando agora o livro. Será que eu falo isso aqui? É meio segredo, mas eu vou falar. Vai lá. Eu tô terminando agora de escrever o meu livro, que vai ser lançado em julho no Legado. E ele é uma releitura do João de Ferro. João de Ferro. De uma forma... Da forma Paulo Pimon. Tá. E da experiência que eu tive ao longo... Porque o trabalho que eu faço hoje com homens, eu comecei há 20 anos atrás, gente. Eu não comecei... O homem inteiro não é algo de 2, 3, 4 anos. Eu faço esse trabalho e ensino homens essa mesma trilha há 20 anos. Que foi fruto da caminhada que eu trilhei. Com 8, 9 etapas... Depois eu destrinchei alguma delas um pouco maior e hoje eu coloquei em 12 etapas. Mas é mais ou menos o mesmo caminho de aprendizados, de recursos e de etapas que um homem tem que atravessar para chegar à plenitude da sua maturidade, né? Então, respondendo a tua pergunta, não sei se eu respondi, Eu né? entendi, perfeito. Não, ficou muito claro. Mas foi muito forte isso. E principalmente falando do campo espiritual, né? Eu também tentei buscar na espiritualidade o Deus Pai, sabe? E encontrei até certo ponto. Mas a figura paterna de Deus, eu não conseguia acessá-lo plenamente enquanto eu não curasse as feridas que eu tinha com meu pai. Porque aí eu criei uma imagem desse Deus Pai, que era, né, a maior parte das pessoas não se dão conta que elas têm um Deus criado por elas. Não tem o Deus que é o criador. Do imaginário dela, né? Tem o Ela foi Deus construindo. do imaginário, das faltas e das carências É isso mesmo. e muitas vezes até das projeções, porque aí Deus fica Ele pode ser o mauzão que não te deu alguma coisa, o cara que castiga, ou ou é o cara ausente, silencioso, que não fala nada, que só aparece para castigar e para falar o que eu estou fazendo errado. Não é o que a maioria das pessoas tem de imagem de Deus? Não tem nada a ver com Deus isso, tem a ver com aquilo que eu construí da minha relação com meu pai. Se eu não curar a minha relação com meu pai, eu nunca vou ter acesso a essa figura que muitos chamam, eu também chamo, de Deus. Porque eu fico projetando nele todas as minhas feridas da minha relação com meu pai. Agora a gente tem uma sociedade, como a gente estava falando ontem, que a partir da Revolução Industrial tirou o pai da convivência da família. Foi. Aí fica um vazio gigantesco. E as pessoas vão acessar Deus na igreja, e a igreja oferece o quê? Tá, eu não estou falando de todas as igrejas, nem nada disso, mas em geral. A igreja oferece um espaço acolhedor, de apoio e ajuda. Da onde, que características são essas? De pai. Maternas. Materno. quentinho, vem Quentinho, aqui, eu vou verdade. cuidar de você. Tanto que no momento que no processo da pessoa de de conversão e tal, cantar. que começa, os líderes, os pastores começam a apertar. É Vou assim, sair não dessa é? igreja que esse pastor tá pegando pesado comigo. Aí tem gente, eu nunca fiz isso, mas tem gente que fica pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque fica na expectativa, Na busca, mas é algo... na busca pela mãe, né? Na busca por um espaço que seja Puta acolhedor, que pariu. afetivo, e quando começa a ser disciplinador, quando o ambiente começa a cobrar, né, e a colocar limites, e a dizer, ó, isso é isso, aquilo é aquilo, a pessoa pula fora.
né? Nossa. Então, aí a gente tem uma... Eu que venho do mundo evangélico, eu sei, né? O Brasil é um país de uma... Uma vez eu ouvi um teólogo falando, né? O Brasil é um país de uma vasta população evangélica com 1 milímetro de profundidade. Né? A capilaridade é alta, mas... Nossa, hoje tem- um tem, mas tem podcast tava poucos. falando isso do Thiago Brunet, Que- lá com a pastora, falando sobre isso aí mesmo. Tem muitos crentes, mas tem um mínimo de crentes que tem conhecimento. E Muitos profundidade. até conhecem a palavra, mas poucos se aprofundam nela. É, o que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que o Paulo falou, é porque assim, a igreja, ela foi construída, não a igreja, Deus, o que a gente Aham. acredita, né? Mas o templo, O templo, por né? alguém, por um homem. Por Então um homem. tem que tomar Sim. cuidado. O É. Paulo, você falando, eu tenho essa experiência, e aí até depois eu entendi algumas coisas também, não só te acompanhando, mas na psicoterapia também, essa relação que eu tinha com meu pai, que ela era boa, positiva, de presença, mas ela também, eu tive os meus problemas com ele. Porque como ele era um homem, assim, da força, né, de colocar literalmente a mão na massa e tudo, ele era bem rígido, principalmente na questão de estudo. Rígido de bater mesmo, de dar chinelada, cinto. E aí, com o passar do tempo, eu fui construindo a minha vida. Eu tive um rito de passagem, felizmente, que eu me formei e logo eu consegui um emprego em outra cidade, no interior aqui de Goiás. Aí eu saí de casa, porque eu era o filhinho da mamãe também, né? Cuidadinho, tarará. A hora que eu falei que eu ia sair, a minha mãe ficou louca. Falei, não, mas por que você vai? Eu falei, porque eu tenho que ir. Se eu não for, eu vou ficar aqui pra sempre, dentro dessa casa. Aí eu fui, né? Consegui fazer esse rito aí. Aconteceram outros, mas na questão dele, muitos anos depois, Paulo, foi depois, depois de 30 anos de idade que eu fui olhar pro meu pai diferente. Aí ele morou comigo por 3 anos antes dele falecer. Aí a gente tinha resolvido as tretas, tudo. Cara, minha vida foi quando eu te conheci mesmo, que aí você foi me dando os insights, foi mais ou menos assim, que eu fui resolvendo tudo quando eu comecei a te acompanhar. E eu fui olhando pra ele diferente e tal. Cara, aí o Fernando conhecia muito meu pai. A gente tinha umas conversas, as últimas, que ele começava a me falar um monte de coisa que ele nunca havia falado antes. Eu falei, resolvemos. E ele gostava de jogar canastra, né, baralho, jogava com ele até quando ele queria jogar e tudo mais. E por que eu estou te contando isso? Pro homem ou pra família de maneira geral, 2 coisas. Não é nenhuma pergunta, tá? Acontece comigo, você vai me dar uma mentoria de graça. Na psicoterapia, quando eu sou psicólogo e os pacientes vêm me procurar, tanto homem quanto mulher, eu falo muito, Paulo, da questão de honrar pai e mãe. Porque por mais eu tinha problema com a minha mãe e resolvi. Com a minha mãe eu resolvi mais cedo, que era questões de irmãos e tal, né? Resolvi com a minha mãe lá atrás, uns 20 e poucos anos. Meu pai foi mais recente. Resolvi as tretas, beleza. E eu falo, como é esse honrar pai e mãe? Mas a minha pergunta pra você não é isso. Você pode até responder, mas e se meu pai, não o meu, mas tem pessoas que me falam assim, meu pai, eu não conheço, cara. Como que eu vou honrar meu pai? O pai morreu, ok. Eu falei, não tem problema se seu pai morreu. Você tem como honrar ele lá. Você está aqui. É você que tem que honrar ele. Ele já foi. Mas assim, ou o pai é ausente, ou a mãe também, né? Mas vamos falar do pai. É porque algumas pessoas acham que o honrar tem a ver com algo que a gente faz para ou pelos nossos pais. Mas é isso, mas e o pai que pode ter sido um cara que ou batia demais, ou um pai abusador? Você tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Como que você honra uma pessoa que para você ela é uma figura negativa? Eu busco falar algumas coisas, mas eu falo assim, cara, que na constelação acho que isso aprofunda mais, né? Mas você tá entendendo? Honrar o pai e mãe, mas e honrar esse cara que deixou de ser uma figura, deixou de ser o seu herói. O seu pai, você vai descobrir que seu pai matou uma pessoa, seu pai abusou de uma criança. E aí? Você é doido? Aí eu fico assim, Cara, porque no final das contas eu honro meus pais não por aquilo que eu faço por eles. Eu honro os meus pais sempre que eu exerço de forma saudável, né, vamos falar do pai especificamente. Isso. Sempre que eu exerço de forma saudável um posicionamento masculino. Por exemplo, a forma que eu sou pai para o meu filho e para minha filha. É o que eu faço, na verdade,
né? Porque eu aprendi com meu pai a ser pai, pelo bom e pelo mal disso. Aprendi um monte de coisa. Se eu simplesmente repito, porque muitas vezes as pessoas acham que honrar é fazer igual eles fizeram também. Eu tenho que seguir a mesma coisa que meu pai fez. Ou, por outro lado, quando a pessoa tem uma ferida muito grande, diz, não, eu vou ser o oposto do meu pai. As duas coisas não são honra, nem repetir e nem fazer o oposto. Na verdade, honrar é tu fazer o melhor com aquilo que você recebeu deles e exercer, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas, a função masculino-paterna, digamos assim. Eu honro a minha mãe quando eu vivo de uma forma saudável na minha vida as características do feminino, né? Que todos nós temos, masculino e feminino dentro de nós. Mas dá um exemplo. Vamos falar qual é uma das grandes funções maternas é o cuidado, não é? E a nutrição, por exemplo. Sim, são duas funções maternas básicas, né, importantes. Alguns falam acolhimento e nutrição, tal, afeto e nutrição, tudo isso faz parte desse mesmo campo semântico do materno. Como que eu cuido de mim mesmo? Como que eu cuido do meu corpo? A alimentação que eu tenho. Tá lá, Leandro. Puta que eu tô pariu. honrando aquilo que a minha mãe fez por mim? Como que eu cuido dos meus filhos? Eu sou só aquele pai rígido e disciplinador? Ou eu também acolho meus filhos? Eu também sou afetuoso com eles? Cada vez que eu exerço isso dessa forma, eu estou honrando meus pais, sem necessariamente ter que lembrar dos meus pais e pensar neles e fazer algum tipo de ritual, né? É engraçado que os japoneses têm um ritual bem específico, eles têm no canto da casa sempre um altar, né, para os seus antepassados e tal. Eles fazem isso através de rituais diários, né, de lembrar e honrar os seus antepassados. Não acho que isso é ruim, é bom também. Mas é no dia a dia, cara, é na nossa vida. E aí eu exerço isso também toda vez que eu vou para o meu trabalho. No seu trabalho como psicólogo, tu tem que acolher a dor do outro. O que você está usando aí? Você está usando o seu lado feminino, que vem da onde? Entendi. Vem da sua mãe, cara. Entendi. Então, quanto melhor você faz o seu trabalho de acolhimento no seu trabalho como psicólogo, mais você honra ela. E às vezes as pessoas têm a sensação, por exemplo, tu teve a oportunidade de cuidar do teu pai durante 3 anos. Tá, ótimo. Mas isso foi um movimento de gratidão. Mas não é isso que é honrar o pai. Foi honrar o pai aquilo que de bom você faz com a sua vida, porque você recebeu a vida deles e agora você tem uma obrigação moral de tocar essa vida adiante. Se te for possível... Eu só estou aqui por causa dele, você está aqui só por causa dele, independente do que ele seja. Eu falo isso. E aí é possível, no momento que eu vejo, por exemplo, meu trabalho prosperando, na hora que eu vejo meus filhos se encaminhando como pessoas boas, eu digo, estou colocando um sorriso no rosto dos meus pais, sabe? Não é o que eu faço pelos meus pais, é pelo que eu faço pelos meus filhos, comigo mesmo, com a minha mulher, com o meu trabalho, é como eu lido com as pessoas, é um honrar. E eu vou desenvolver algo também muito único que é meu, que faz parte do meu propósito de vida. Isso, para mim, isso é um honrar, cara. Você trata essas questões no homem inteiro? Trabalho, muito. É uma delas? Muito. Porque isso é muito forte, principalmente para o homem, né? E a gente teve, né? O Fernando ainda tem o pai dele, não tem a mãe, mas a gente vê essas pessoas, principalmente os homens, que não têm um pai ou têm uma aversão ao pai, né? E isso é um baque. Porque tem gente que até diz que não tive pai. Eu entendo que a pessoa que diz eu não tive pai está dizendo eu não fui criado pelo meu pai. Mas não existe ser humano na Terra né, que não tenha pai. Teve algum, pelo menos o doador do espermatozoide. Teve. Pode ser que ele tenha morrido, pode ser que ele nunca tenha assumido. Pode. Mas ele está presente em cada célula do corpo. Cara, hoje
a gente tem uma ciência maravilhosa que é a epigenética. Vocês conhecem? Sei. A epigenética, ela estuda justamente, né? E hoje tem dados muito concretos e confiáveis a respeito de o quanto a gente continua reagindo a traumas e acontecimentos da história da nossa família de pelo menos 3 ou 4 gerações. E aí a gente olha lá para a Bíblia e diz, Deus visitará o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Né? Então, mas eu acredito que ainda mais. Né? Dependendo da tradução, você sabe que que você consegue entender, se você se aprofundar no texto bíblico, que ele está dizendo ali, olha, o que eu faço hoje com a minha vida repercute por gerações. Se eu não resolvo as minhas tretas hoje, meus filhos vão ter que resolver. Exatamente. E é quase como a gente fala muito de espiritualidade, que não deixa de ser algo bem orgânico, e a epigenética está comprovando isso. Não é espiritualidade como algo oposto ao orgânico, matéria. Não, essas duas coisas estão juntas. A ciência hoje já deu as mãos à espiritualidade. A gente sabe disso. Porque a epigenética está comprovando que nós carregamos essa marca biologicamente, que depois se traduz em comportamentos que repetem, né? Só dar um exemplo. Os sobreviventes do 11 de setembro, pouco tempo atrás, né? Sobreviventes do 11 de setembro estudaram 2ª e 3ª geração das pessoas que sobreviveram, né? O que acontece? 2ª, 3ª geração tem um nível de produção de cortisol lá embaixo. Ou seja, tu que vem da psicologia, nível de cortisol baixo, muito mais suscetíveis aos sintomas do estresse pós-traumático. Aumenta. Né? Então a pessoa, ela é capaz de reagir de uma forma totalmente inadequada a uma situação de acidente de trânsito, sabe? De bater o carro aqui e ela entrar num transe entre aspas, né? Sim. Num trauma que não é... Acessou que é um trauma, né? E não corresponde a nada que ela viveu. Aí é que tá. Não foi ela que viveu. Então, as descobertas da epigenética deixam a gente assim de queixo caído. E quando a gente vai para a constelação familiar, a gente vê surgindo essas histórias. Esses traumas vão surgindo, coisas que a pessoa nunca soube. Mas isso aí eu não sei, nunca ninguém me falou disso. E a constelação familiar traz à tona um segredo, algo que nunca ninguém contou que aconteceu na família. E aí há uma oportunidade de reconciliação. Eu vou te contar o segredo que aconteceu na minha primeira. Traição. Bisavô. Mesmo? Uma traição eu traumática. Eu traí várias companheiras, Paulo. Mas eu não queria. Eu o sei. Fernando me conhece. Eu falei, cara, que droga, cara. Eu queria uma pessoa tal e traía. E por lá, traía. Fiz a constelação, bicho. O negócio foi tão foda que eu tinha um exemplo do meu pai e minha mãe. Eu falei, cara, eu não lembro de ter rolê de meu pai trair minha mãe. Porque eles ficaram 40 anos juntos e assim, uma cumplicidade. Eu falei, cara, não é meu pai, porque ninguém falou nada, nem tio, nem nada. Nunca surgiu nada de traição do meu pai com a minha mãe. Eu falei, cara, meu pai não tem esse rolê, ele não foi. Eu tô louco. Da onde vem todo esse impulso que eu não consigo controlar? Aí eu fui, cara, o que será que foi? Lá foi o bisavô. E surgiu isso na constelação. Na constelação, Paulo. Aí, meu irmão, aí acabou. Aí depois eu falei assim, bicho, eu não quero saber se você gosta, se você não gosta. É porque quando você vivencia... Se isso é espiritual ou biológico. Não, o cara fez certo. Foi aqui em Goiânia, mas ele fez da maneira certa. Por isso que quando alguém fala assim, o negócio resolveu para eu começar a olhar para isso. Não era a relação direta com meu pai, que aí ele foi outras coisas. Mas a minha relação com relacionamentos e tudo mais, eu falei... Peraí, agora deixa eu entender esse negócio. Que aí eu fiquei preocupado com essa questão do meu filho. Porque nessa época que o Davi tava com 2 anos, não lembro. Eu falei, cara, eu tenho que resolver isso. Ele não pode pegar isso aqui de mim. E hoje, apesar de ter 14 anos,
O Davi é um gentleman. Eu já olho pra ele e falo, eu acho que ele já tá meio que resolvendo essa coisa dele. Que não vai ter esse rolê, não. Que ele sabe, um rapaz íntegro e tal. Vamos ver. Pode até acontecer que ele passe por desafios, mas não vai ser da mesma forma que tu mais. Porque tu já começou um movimento de cura. Né? E eu gosto de lembrar a todo mundo que sempre, né, quando alguém conta algo assim que surgiu na constelação familiar e trouxe uma compreensão mais profunda, não quer dizer que esse seja o único motivo pelo qual aquele comportamento existia. A gente sabe, né, a teoria sistêmica fala que todo o contexto é multifatorial. Tem o ambiente, tudo. Né? Sim. É multifatorial. E a gente está sempre, quando a gente procura se desenvolver, a gente sempre busca diversos ângulos para serem trabalhados, uma transformação concreta e que se sustenta. Não é só porque você encontrou uma coisa, né? Porque também tem nessa questão da traição a nossa própria imaturidade, muitas vezes. Você acha que a gente trai por ser imaturo? Também, claro. Porque, sabe... Mas os dois, tanto o homem quanto a mulher? Mas, cara, tem tantos motivos, se a gente for falar de traição, dá pano pra manga, né, cara? Porque tem essas questões transgeracionais. Mas tem essa questão, cara, eu amo a minha esposa, ou minha esposa me ama. Vai lá e trai, cara. Sim. Isso é um rolê, que bosta isso. Sim, acontece. Primeiro, posso falar uma coisa polêmica? Pode. A gente sabe, nós que estudamos o ser humano e vemos toda a construção de sermos quem nós somos... Nós sabemos que a monogamia é uma construção social. Sim. Não é da natureza do homem ser fiel a uma mulher. Perfeito. Isso é algo que a gente... na própria Bíblia, né? Os grandes reis, os abençoados por Deus. Beleza. Cara, as mulheres nunca vão compreender o tamanho do desafio que isso é para nós. Porque durante milhares e milhares de anos, a nossa espécie sobreviveu, em parte... por causa da nossa capacidade de disseminar, né? De sobreviver e procriar. Então um homem para ser... Tem vários fatores. Um homem para se tornar um homem fiel, ele precisa trabalhar vários âmbitos da vida. Mas a imaturidade tem vários níveis. Por exemplo, uma coisa da criança é... A criança quer aquele brinquedo agora. Ela é imediatista. Né? Então, muitas vezes, aquele que é tomado pelo impulso, simplesmente, ele está num movimento infantil da busca pelo prazer. Né? O Freud falava, a gente cresce até os 7 anos dentro do princípio do prazer. Depois é que começa a fissura do princípio da realidade começar a chegar. Né? Então, eu lembro quando meu filho... era pequeno, estava aprendendo a falar e tudo isso, né? 2, 3 anos ali. E aí ele... Uma palavra que demorou a encaixar no vocabulário dele era a palavra amanhã. Amanhã. Ele não conseguia falar amanhã, cara. Isso é característica da infância. Sim. Né? Por quê? Porque o amanhã é uma coisa muito abstrata e doida e muito longe. Para criança, o amanhã não existe. Sim. O que existe é o aqui e agora. Né? Então ele encaixava nas frases assim, o depois de hoje, papai. Que legal. A gente pode não sei o quê, depois de hoje, papai. A gente pode não sei... Então, se a gente não é exposto a um campo, nós homens, a nossa maturidade, as mulheres também, tá? Mas se a gente não é exposto ao campo masculino adulto, que nos ensina a controlar nossos impulsos, a direcionar a nossa agressividade, a modular a nossa força, e a gente só consegue fazer isso num campo, num ambiente masculino adulto. As mulheres nunca vão poder ensinar a gente a regular e a modular a força da agressividade que nos move, cara. Gente, para pensar, um homem saudável, uma mulher saudável, ele tem 20, 30 vezes mais testosterona que ela. Sim. Tanto que tem alguns tratamentos de beleza aí para as mulheres que elevam o nível de testosterona da mulher, ela fica
que ela fica Nossa. querendo transar todo dia. Acesa. Já surgiu isso no grupo de amigos de vocês, não? Demais, sim. Nos grupos de Sim. homens, muitas vezes, Sim. coloca o Loucura. chip da beleza na sua mulher, porque aí... É uma loucura. Por quê? Porque eleva o nível de testosterona dela. Ela vai Quer pro nível caçar e quer fazer. de produzir... Cara, tu coloca uma mulher que tem testosterona livre de 100, cara, ela tá querendo transar todo dia. 120, ela tá querendo transar com o bairro inteiro. É isso mesmo. É claro que a mulher tem que ter Sim. né? Mas nós homens, uma otimizada, 900, 800. Um rapaz de 23 anos, E 1.200, 1.300. Explode, né? Cara, como que tu vai comparar a força uma explosão, né? da sexualidade que nos impulsiona? Aí a gente vê um monte de mulher reclamando que o homem já não procura mais. Os níveis de testosterona, eu não sei vocês, mas eu procurei ajuda para regular com 38 anos. Com 39. É, com 39. 38, Tem eu, uma idade 38, boa de procurar, então. É, Tô com com 39 eu já sabia eu, disso. eu descobri a minha produção de Eu não esperei os testosterona. 40. E com 39 eu falo, Eu, doutor Hélio. inclusive, vou fazer uma bateria de exame na próxima semana que está incluído justamente Ah, a questão de hormônio. então, Nos meus grupos de homem, eu sempre digo, você não recebe certificado sem apresentar o seu teste de testosterona. Cadê? No mínimo 400 a 500, que é o, Ai, que bom. assim, ó, é o O mínimo meu vou fazer, aceitável. Aí os caras chegam lá com 300, 200. Bora, meu filho, repõe isso aí. Cara, tem homens que estão tentando sobreviver com 120, 150 de testosterona. Cara, não dá pra sair da cama de manhã. Que isso. Não tem energia. Entendeu? pra nada. Então tem todo um contexto, né? Porque a gente é criado muito pela mãe, num ambiente Sim, feminino sim, sim. que reprime a nossa masculinidade e a nossa agressividade. A mãe cria a gente para ser o quê? Um bom menino. Sim. Que nunca machuque uma mulher, que nunca levante a voz, que nunca... Não é? É o bom menino. E tá certo, essa é a função materna. O problema é que a gente já não tem mais os homens mais velhos que arrancam a gente desse ambiente e colocam. Eu tô vendo um movimento muito legal acontecendo, eu ainda não tive a oportunidade de ir. Vocês já ouviram falar sobre os legendários, não? Já, já, do ué. Ricardo Martins? Eu não sei. Eu quero fazer. Tive um amigo ele, que foi agora em É aqui, Balneário ele é Camboriú. daqui. Ele era daqui? o O Ricardo Ricardo é é. daqui. Eu tô achando muito É, massa Queremos o que eu você tô aqui, viu, Ricardo, conhecendo. inclusive. Traz o cara. Cara, né? sou fã Porque dele. eles estão... E a proposta do meu trabalho é essa, só que eles fazem de uma maneira... no selvagem mesmo. no selvagem. Isso, E todo mundo tal. de laranja. Como eu sou psicólogo, eu trabalho mais as questões internas e Sim. de relação e tal. Mas eu também tenho vários projetos de levar esses homens para dentro da natureza, sabe? Perfeito. Já fiz algumas... Ano passado a gente fez uma trilha e acampou. Olha. Levei, inclusive, meu filho de 13 anos junto. Foi a primeira massa. experiência dele nesse ambiente Nossa. masculino. Porque a gente precisa resgatar esses rituais, cara. Trazer de novo. O homem hoje, dentro do sistema familiar, para a sociedade é fonte de ridículo. Olha, nós isso que a gente tem crescemos que com salvar. Simpsons. Foi. Meus filhos, Barrigudo. eu proibi meus filhos porque era na época do Peppa Pig. Vocês Sim, chegaram? Nossa. sim. É o papai bloqueado, bobinho. Sim. Aquilo ali para mim é o veneno. Mata a família. É o veneno, claro, que despotencializa e ridiculariza a figura A masculina. masculina paterna. Nós vivemos uma sociedade como se a única figura digna de referência é a mãe. E a mãe vai criando o menino para reprimir toda a sua agressividade. Só um homem que lida com esse nível de testosterona pode ajudar outro homem a regular, puxar essa Vem agressividade para fora e colocar, sim, tem um lugar para sua agressividade no mundo. Você tem uma batalha para lutar. Você precisa definir um propósito de vida. Você precisa colocar a sua energia para impactar esse mundo com aquilo que você tem de melhor, de habilidade, de força. Enquanto que ele passou a vida inteira ouvindo que a Sendo força e o moldado. masculino dele era um perigo para a sociedade. Se transformava em violência, em um patriarcado opressor, né? Então, tem um trabalho grande pra gente fazer. Cara, ele falando dos Simpsons, o meu aniversário de 33 anos foi o tema Simpsons. Sério? Paulo, ele tem
Vamos no em off? Vamos ver se você convence ele aí sábado, por favor. Pô, vamos. Não, nós vamos conversar. E quando eu for um homem inteiro, eu vou levar ele amarrado. Ó, e falando nisso, Amarrado. o que você veio fazer aqui em Goiânia? Conta pra gente! Então, cara, sábado eu vou fazer um treinamento aqui. Treinamento Sucesso Sistêmico, onde eu vou trabalhar temas como fracasso, sucesso, missão, propósito de vida, abundância, prosperidade. Só que vai ser um treinamento intenso e curto de 6 horas. Perfeito. Onde eu vou passar com... Vai ser tipo uma imersão. Toda uma formação de constelação familiar em 6 horas. Perfeito. Porque eu vou trabalhar dinâmicas e conceitos essenciais dessa trajetória que a gente passa. Tá. A constelação nos ensina o tomar a mãe, o tomar o pai e o ir para a vida. Né? É isso que a gente vai fazer nesse treinamento. Nós vamos olhar para a figura materna e os recursos, né? A mãe é a abundância. Só falar disso, cara, Eu acho. já abre um leque gigantesco. Mãe é abundância, pai é prosperidade. Você sabia que existe uma diferença? Sim. Né? Abundância é eu poder aproveitar o calor do sol no meu rosto. Isso é abundância. Eu aproveitar aquilo que eu tenho e ver o universo abundante de recursos e oportunidades que tem ao meu redor. Que tem ao meu redor. Prosperidade é o que eu faço com isso e o que eu faço com aquilo que eu recebi para poder multiplicar. Prosperidade é isso. Porque a gente sabe, gente, que muitas pessoas alcançam o sucesso. Sim. E perde tudo. Alcança o sucesso e perde tudo. Como que eu posso? É por isso que o Hellinger dizia, o sucesso tem a face da mãe. E a gente tem mãe em abundância na nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas querem se tu dá um tiro focado, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu perdi 15 quilos de gordura em 3 meses. Uau. Eu sequei a gordura do meu corpo e depois eu comecei a construir massa magra. Mas se tu dá um tiro focado, tu alcança um objetivo. Você tem sucesso em algo. Acredito. Agora vai manter isso, cara. Entendi. Agora eu me machuquei, tô há 2 meses sem treinar, cara. Me machuquei, tô há 2 meses sem treinar, me recuperando e tal. Já mudou completamente. Perdi 6 quilos. Ganhei 1,5 kg de barriga, entendeu? Porque, cara, é requer todo dia. O exercício físico ajuda a demais. Disciplina, a constância, tudo isso faz parte do universo masculino paterno. Eu só acesso esses recursos quando eu me reconcilio com a figura paterna. Nós vamos trabalhar isso, o tomar o pai, tomar a mãe e o ir para a vida. Essa é os movimentos básicos que levam a pessoa não só ao sucesso, mas também à prosperidade, crescimento constante e sustentável. Ô Paulo, te agradecer por você ter aceitado. Mas antes, tem alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você acredita que seja importante você falar? Não vai ficar só em Goiás, mas tomara que você volte mais vezes. Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Algum tema, alguma coisa? Olha... É rápido, né? Nosso podcast tinha que ser de 3 horas. Aí o Mason mata a gente. Só de novo, eu estou convidando todos para participarem desse treinamento. Quem é de Goiânia e região, vai ser 100% presencial. E domingo eu vou fazer um workshop de constelação familiar, tá? Aí, se alguém de qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo, que você não pode estar no treinamento no domingo, e tem um tema, tem uma dificuldade concreta na sua vida hoje, na área de relacionamentos, saúde, finanças, trabalho, né, família, e você queira trabalhar de forma pontual isso numa constelação familiar, nós vamos estar constelando pessoas no domingo. Perfeito. Então entre em contato, nem que seja pelo direct do Instagram aqui, Perfeito. @paulopimon, Perfeito. tá? E aí a gente vai estar. Fora isso, em termos de conteúdo, a única coisa que eu gostaria de deixar claro para todos vocês aqui, que os homens garantem o crescimento, a maturidade
de uma forma sustentável sempre que ele se apoia em outros homens. A rede. Toda vez que um homem passa por dificuldades e se apoia no feminino, ele ganha um acolhimento no primeiro momento muito melhor do que é o acolhimento no campo do masculino, mas ele perde força. Ao mesmo tempo, as mulheres que estão aqui nos ouvindo isso aqui, se você quer apoio em direção a um crescimento constante, o desenvolvimento do seu feminino, você precisa se apoiar em outras mulheres. Esse trabalho que não é separar homem de mulheres, é potencializar o que cada um tem para que a gente viva aquilo que durante milhares e milhares de anos nós vivemos, cara. Uma sociedade que se complementava, homens e mulheres, cada um trazendo aquilo que tinha de diferente potencial, né? Cooperavam na construção de uma família e de uma sociedade. E a gente faz isso dessa forma, por mais pareça um pouco contraditório na cabeça racional das pessoas, né? Então, eu tenho... hoje à noite, inclusive, né? Daqui a pouco, Sim. Inclusive, vai começar uma turma de homens. Depois, eu tenho turma de mulheres também, que aí eu tenho outras mulheres que me acompanham nesse caminho. Mas eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem, sabe? De que muitas vezes, principalmente para você que é homem, a gente passou por diversas coisas e mudanças na nossa sociedade e na família também, que a gente não aprendeu a confiar em outros homens. É só eu descobrir um podre sobre... o Leandro já traiu uma vez aquela namorada que ele teve. Já descarta, o Leandro não serve. Todo homem é assim. A gente espera e a gente não precisa, a gente só precisa ser homem falho, imperfeito e dizer, vamos se apoiar no nosso caminho de melhorar. E as mulheres precisam fazer a mesma coisa entre elas, sabe? Não que elas não tenham coisa para aprender com a gente, não que a gente não tenha coisa para aprender com elas, mas... Entendeu? Entendi. É curioso, só um parênteses rapidinho. Teve uma vez... foi um cara fazendo uma palestra ao ar livre, ele fez um questionamento sobre isso, né? Aí ele tinha o pessoal assistindo, ele tinha até uma certa influência. Aí ele chamou uma mulher que perguntou: o que um homem é pra você? Vagabundo, safado, malandro, não sei o que, tudo mais. Homem não presta. Homem não presta. Aí falou, agora pergunta pra mim, o que uma mulher é? Eu falei, o que é uma mulher pra você? Uma mulher pra mim é vagabunda também, pilantra, galinha. Mas por que você fala isso? Porque é a forma como você me tratou. Aí ele falou, o fato de nós termos durante a nossa jornada, talvez, cometido erros como você também cometeu, isso não nos identifica como uma pessoa de mau caráter. Pior. Cara, eu acho assim, o começo do vídeo parece que é uma brincadeira, que é um jogo de humor, mas não é, ele traz uma lição ali muito poderosa. Peraí, isso que o Leandro falou, então quer dizer que o Leandro traiu uma namorada, então ele é um cara que não pode frequentar a minha casa, porque os meus valores, meus princípios... Como se existisse na Terra um homem que é 100% fiel, né? E aí, querido? Ai, cara, foi fantástico. Tem outro adjetivo? Como é que o professor Miranda fala? Foi estratosférico. Estratosférico. Obrigado, Paulo. Paulo, obrigado, cara. Primeiramente, prazerzão te conhecer, de verdade. Que foi bom, incrível. Eu já te sigo. Você já até respondeu alguns comentários meus lá nas suas postagens. Quero te ver sábado lá, então, hein? Vamos conversar aí, os bastidores. Negocia com a mulher. Com a esposa. Ela deixa. Obrigado. Para vocês que estão aí e ficaram até agora, foi um show, né? Acho que você já se inscreveu, se não era inscrito. Manda esse vídeo para as pessoas que você ama. Acho que é isso que você tem que fazer. Sua tarefinha de casa vai ser essa. Obrigado, já se inscreve Paulo. no canal, aciona o sininho. Não esqueça disso. Vamos aqui? Como que é? Tem um... Nos encontramos no final. Valeu. Obrigado. Valeu, turma. Um abraço.